Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita: Grandioso Deus, nós louvamos o Teu nome pela vida que temos, pela liberdade religiosa que ainda temos, de podermos cantar, louvarmos o Teu nome, abrimos a Tua palavra e acreditando no poder do Espírito Santo, entendendo que mais uma vez nesse culto divino iremos receber poder para continuar.
Queremos agradecer por esse 18º Encontro de Músicos, aqui no NASP Campus 2, que esses professores, que estes líderes da música possam cada vez mais ter o espírito de serviço, para que em breve nós possamos estar prontos para vermos o Senhor voltando em glória e majestade. Perdoa os nossos pecados, dê-nos sensibilidade, abra o nosso coração para esse momento, em nome de Jesus, amém. Vamos abrir a Bíblia em Apocalipse, por gentileza. Eu quero enfatizar que este encontro, que é o 18º, é o encontro de músicos mais organizado que eu conheço. Eu já tive a oportunidade de participar de vários cursos, inclusive do primeiro, e cada vez cresce mais, melhora mais, para a honra e glória de Deus. Eu gostaria de aproveitar esse momento de agradecer aos professores de música, aos instrumentistas, aos cantores, aos compositores. Quero agradecer também aos arranjadores, aos produtores. São uma lista preciosa, um grupo seleto da nossa igreja. Apocalipse capítulo 5, nós vamos ler o verso 11, que diz assim. Apocalipse capítulo 5, verso 11. E olhei e ouvi a voz de muitos anjos ao redor do trono, e dos animais e dos anciãos, e era o número deles milhões de milhões e milhares de milhares, que com grande voz diziam: digno é o Cordeiro, que foi morto, de receber o poder, e riquezas, e sabedoria, e força, e honra, e glória, e ações de graças. Verso 13. E ouvia toda a criatura que está no céu e na terra, e debaixo da terra, e que está no mar, e a todas as coisas que neles há, dizer: ao que está sentado sobre o trono e ao Cordeiro sejam dadas ações de graças e honra e glória e poder para todo o sempre. Verso 9. E cantavam um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir os seus 7 selos, porque foste morto, e com o teu sangue compraste para Deus homens de toda a tribo, língua, povo e nação. Alguns anos atrás, eu recebi um telefonema de um líder de uma igreja, dizendo assim: pastor, eu queria lhe convidar para que o senhor viesse em minha igreja rapidamente. O senhor precisa pregar na minha igreja. E eu estava procurando a minha agenda, não estava sendo tão fácil. E eu disse assim: qual é o teu plano? Qual é o teu programa? E ele respondeu: pastor, existe uma pessoa que está há quase 10 anos fora da igreja por causa do senhor. E aí imediatamente eu disse: eu vou pregar o mais rápido possível. Fui até essa igreja, não era um jovem, não era um garoto, era um senhor de cabelos brancos, uma barba branca, mas um senhor que estava ferido, porque num determinado evento da igreja, mesmo aqueles que estão mais perto, que me conhecem, sabem como é que eu convivo com as pessoas, como é que eu me relaciono com as pessoas, teve um momento que eu soltei uma frase num desses eventos, e ele se feriu, e ele generalizou toda a igreja, e ele começou a sair das atividades e das funções da igreja, e o maior motivo era a minha pessoa. Sem exageros, eu abracei aquele homem, pedi perdão para aquele homem, chorei com aquele homem, beijei aquele homem e disse assim: por favor, me perdoa. Eu não gostaria de ser usado pelo inimigo para tirar um membro da igreja do reino dos céus. Quando eu acabo de ler essas palavras inspiradas das Sagradas Escrituras, que apresentam de uma forma muito pequena a glória e a majestade de Deus, e principalmente do Cordeiro, que deu a sua vida pelos nossos pecados, eu, como pastor, como pai, como marido,
como diretor de música desse estado, não gostaria de ser um instrumento para tirar pessoas do reino dos céus. Eu gostaria de cantar com vocês uma melodia que foi composta pelo pastor Jader Santos, que acho que todos conhecem, chamada Feridas. Outro dia eu estava numa igreja e quando cheguei, começamos um programa maravilhoso, foi na Associação Paulista Leste, e houve um momento de entrevistas e perguntas. E aí seja um momento que uma das pessoas disse assim: pastor, se o senhor tivesse a oportunidade de cantar com Jesus, fazer um dueto com Jesus, qual seria a melodia que o senhor cantaria? Eu rapidamente pensei e lembrei dessa melodia. Sabe por quê? Porque o inimigo, ele tentou desanimar Jesus. Ele tentou tirar Jesus do foco, que era morrer pelos nossos pecados. Mas ele não conseguiu. E como ele não conseguiu, há muito tempo, e hoje mais do que nunca, ele sabe que lhe resta pouco tempo. Ele vai fazer tudo o que ele puder para tirar o maior número de pessoas do reino dos céus. E por incrível que pareça, ele pode me usar, e pode usar você como instrumento para tirar pessoas que, quem sabe hoje, estão feridas, ressentidas, amarguradas e perdendo aquilo que é mais lindo e mais precioso, o reino dos céus. Quanto anseio encontrar Jesus. Cante comigo. Quanto anelo ouvir a sua voz. Amém. Quando enfim a redenção chegar, com ternura vou lhe perguntar. Quero ouvir a sua voz. Que feridas. Essa é a parte do ser humano. Que feridas são estas nos pés? São feridas. São feridas com que fui ferido em casa de amigos meus. Jesus falando. Que feridas são estas nos pés? São feridas com que fui ferido por te amar, por te amar até o fim. Tanta dor causei ao meu Jesus, sofrimento amargo lá na cruz. Desta história, deste amor sem par, não me cansarei de perguntar. Cante. Que feridas são estas nos pés? São feridas com que fui ferido em casa de amigos meus. Que feridas são estas nas suas mãos? Que feridas são essas nos pés? São feridas com que fui ferido por te amar até o fim. Obrigado. Que cântico é esse que nós iremos cantar lá no céu?
a palavra inspirada responde. É um cântico de louvor e honra e glória àquele que está sentado no trono e ao Cordeiro, aquele que foi ferido para sempre. Essa é uma expressão muito comum, usada no Antigo Testamento, em Salmos capítulo 33, verso 3, Salmos 40, verso 3, Isaías capítulo 42, verso 10. E aqui também representa uma experiência que não tem nenhuma comparação. A salvação por meio da vitória de Jesus Cristo, um novo nome, uma nova Jerusalém, porque todas as coisas se tornarão novas e perfeitas para sempre. Os dias de dores e prantos acabaram, terminaram. E o Rei da Glória enxugará as lágrimas de todos os rostos e removerá toda a causa de pesar. O Senhor Deus escolheu o ministério da música para ser um instrumento para a salvação de pessoas. Existem muitos aqui dentro que são especialistas para apresentar um tema sobre esse assunto, sobre música e adoração. Inclusive, os músicos tiveram a oportunidade, nesse 18º encontro, de terem uma aula específica sobre música e adoração. Mas nos poucos minutos que nós temos, eu gostaria de pontuar alguns itens que são interessantes a gente relembrar. Eu creio que todos nós sabemos, mas é importante relembrar. Um deles é o poder que a música exerce. E muitas vezes eu já li esses textos, repeti essa leitura, mas não parei para pensar no significado dessa leitura. O poder da música tem poder para transformar as naturezas rudes e as naturezas incultas. O poder da música pode estimular pensamentos e despertar simpatia pelas pessoas, amor pelas pessoas, respeito pelas pessoas. Esse é o poder da música. O poder da música pode promover a harmonia de ação, a unidade da igreja, por exemplo, e banir a tristeza e os maus pressentimentos, os quais destroem o ânimo e debilitam o esforço. Só que como filho de pastor e como pastor há 24 anos, eu tenho observado alguns problemas e algumas dificuldades que se encontram dentro da igreja como um todo. Existem algumas pessoas que quando cuidam de música, acham que podem fazer o que querem fazer. Existem algumas pessoas que quando cuidam de música, acham que podem falar o que querem falar. E está totalmente contrário à palavra inspirada que diz assim: o Senhor nunca abençoa aquele que critica e acusa os seus irmãos. Ele não abençoa. Pois esta é a obra exclusiva de Satanás: criticar e acusar os seus irmãos. Infelizmente, se existe uma dificuldade no ministério da música, é essa dificuldade aqui. Estava lendo ontem à noite, antes de descansar, um texto que diz assim: podemos negar a Deus por amor às nossas próprias opiniões, buscando sustentar e justificar o próprio eu. É forte essa frase. Então algumas pessoas usam a palavra e acham que estão no caminho certo para criticar e acusar as pessoas. E diz o texto: por amor às suas próprias opiniões, buscando sustentar e justificar o próprio eu. Eu vou dar um exemplo. Algum tempo atrás, são várias ocasiões, várias oportunidades, eu estava dando uma palestra sobre filosofia da música, num determinado lugar. E eu disse assim: se você quiser participar, nós vamos ter algumas pessoas nos corredores. Isso nós vamos fazer hoje pela manhã. E era um encontro exclusivo de músicos.
Se você quer dar a sua opinião, se você quer contribuir, se você quer colaborar, não há problema. Você se levante, ou levante a sua mão, e um dos nossos assessores vai até você e leva o microfone. Só que uma coisa eu não vou permitir. E eles ficaram quietos, né? E eu disse assim, o que eu não vou permitir é que vocês agridam uns aos outros. Que vocês firam uns aos outros. Tudo que você falar tem que ter, obviamente, um objetivo de edificação da igreja. Mas não podemos esquecer que a igreja, ela faz parte, ou melhor, a igreja, ela é formada por pessoas. Aí teve um irmão, de uma forma assim, muito espontânea, que disse assim, assim o senhor vai me acorrentar, pastor. E eu olhei para ele e disse assim, então o senhor vai ficar acorrentado. Mas aqui dentro da igreja adventista isso não é permitido. E o programa se desenvolveu. Tem um detalhe muito interessante. Por outro lado, que eu estava chegando numa igreja bem distante daqui. Nós estávamos comentando sobre um determinado músico. Eu e um outro pastor no carro. E ele disse assim, pastor Ronaldo, esse músico é crítico, fofoqueiro, mas ele é conservador. Esse músico é crítico, é fofoqueiro, mas é um conservador. E por isso nós seguramos ele aqui na igreja. Será que ele estava certo? Tem um outro lado. Não é? Eu apresentei um lado, as pessoas críticas, as pessoas que querem diminuir as outras. Mas tem uma outra característica, é aquelas que querem fazer as coisas da sua maneira. Não concordam com as orientações e são impacientes sobre a liderança de alguém. Isso quer dizer, gostam de ser independentes. Essa é uma característica também dos músicos. Existe um texto inspirado que diz assim, se não nos unirmos aqui nesta terra, jamais vamos nos unir lá no céu. Se nós não nos unirmos como cantores, como instrumentistas, como professores, como arranjadores, como compositores, como pastores, como membros da igreja, perca a vontade de ir para o céu, porque você não vai mesmo. Porque esta é a inspiração de Deus. Então, esse é o primeiro ponto, e alguém podia questionar e dizer assim, mas pastor, o primeiro ponto não é a comunhão com Deus? O primeiro ponto não é o relacionamento com Deus? É óbvio que o primeiro ponto é o nosso crescimento espiritual, a nossa experiência cristã, o nosso desenvolvimento espiritual. Mas nós temos que colocar algumas dificuldades e alguns problemas para que a gente encontre necessidade de buscar esse poder, de buscar esta comunhão, de buscar a Deus. Porque não há dúvida nenhuma que deve haver uma viva ligação com Deus em oração. Uma viva ligação com Deus em cânticos de louvor e ações de graças. E eu, que sou um cantor dessa igreja, a primeira vez que eu ouvi e li esse texto, eu não gostei muito, não gostei desse que eu vou ler agora. Porque mexe com aquilo que, ou uma das coisas que eu mais gosto de fazer, que é cantar. Mas olha o que está escrito aqui. Não se deve deixar, porém, que o canto distrai a mente das horas de devoção. Está escrito isso, não estou inventando. Se alguma coisa deve ser negligenciada, deixada de lado, seja então o canto. Em outras palavras, para o músico é indispensável, para mim e para todos que estão aqui, a busca ao Senhor. Alguns anos atrás, nós tínhamos um quarteto chamado Unipaz. Era um quarteto de garotos, adolescentes. Inclusive, naquela época, nos chamávamos de menudos. Não sei por quê. Fiquei imaginando por quê. Mas nós fomos convidados a viajar para uma determinada cidade, em outra união. E eu lembro que a gente sabia aquelas músicas de cor, de trás para frente, de frente para trás. E a gente não estava levando muito a sério o ministério da música. Essa é a verdade, não podemos mentir. E nós cantamos em 4 igrejas na parte da manhã, as principais igrejas de uma cidade grande, para fazer propaganda para o programa da noite. Na parte da tarde, nós fomos visitar um hospital adventista. Já estou dando as dicas aqui.
visitamos os pacientes, cantamos para os pacientes. Depois nós fomos apresentar um concerto numa igreja, no culto jovem. E como eu já disse, nós éramos bem afinados. Mas a música parece que batia numa barreira de vidro e voltava. As pessoas estavam conversando. Algumas músicas as pessoas curtiam e gostavam, mas logo voltavam a conversa. E eu, como era o escolhido para falar, uma meditação ali no meio, para o final, eu estava me sentindo angustiado. E quando eu fui falar, parece que a barreira era maior. As pessoas não estavam interessadas em ouvir a mensagem. Quando terminou o programa, entramos num carro em alta velocidade, porque já estávamos atrasados. Chegamos no auditório que tinha quase 1000 pessoas. Sabe quantas pessoas estavam dentro do auditório? Menos de 15 pessoas. Parece que Deus permitiu que isso acontecesse, porque nós entramos numa sala, e ali nós oramos, pedimos perdão dos nossos pecados, porque todos nós éramos teologandos. E não demorou 10 minutos isso. A pessoa que nos trouxe estava com vergonha, pedindo uma série de desculpas, mas no término daquele momento de reconsagração, sem nenhum exagero, nós não estávamos mais preocupados com o número de pessoas. E nós entramos, dá até um arrepio, só de lembrar. E quando nós entramos, a igreja estava lotada, o auditório estava lotado com gente em pé. E quando o baixo cantava, eu não sou baixo, mas quando o baixo cantava, ele alcançava notas que ele nunca alcançou, nem antes nem depois. Quando se falava e apresentava a mensagem, as pessoas ficavam quietas e reverentes como você está agora. Houve uma diferença muito grande. E no final, quando nós estávamos cumprimentando as pessoas, você precisava ouvir os testemunhos dessas pessoas. Pessoas entregando a sua vida a Jesus, como está acontecendo nesse encontro de músicos, o 18º. Pessoas tomando a decisão ao batismo. É algo espetacular ou não é? É algo extraordinário ou não é? É extraordinário. E nós, como cantores e músicos, devemos lembrar desse texto aqui, ó. Muitos cantam, que está de acordo e dentro do contexto dessa história que eu contei. Muitos cantam belos hinos nas reuniões. Hinos que eles querem fazer, mas não cantam com o espírito e entendimento, como estava acontecendo com o quarteto, antes daquele momento de reconsagração. Assim, na leitura da palavra de Deus, alguns não são beneficiados, mesmo lendo a Bíblia. Por quê? Porque não a põem em sua própria vida, não a aceitam como uma orientação prioritária da sua vida, e não a praticam. Eu tenho um costume de tentar falar à igreja e aos jovens mensagens que me tocaram e me sensibilizaram, mesmo que essas mensagens sejam muito simples. E eu fui tentado, e sou tentado até agora, de apresentar uma melodia ou uma mensagem sobre música para os outros, para você, não para mim. Só que eu também sou músico, eu também sou cantor, e eu também tenho que entender que esta mensagem, em primeiro lugar, é para a minha vida espiritual, depois para você. O estado do coração revela a qualidade da religião do que professa piedade. Quando você tem um relacionamento com Deus, todos os atos e ações de justiça, misericórdia, bondade, beneficência, produz música no céu. Em outras palavras, não é só cantar, é viver uma vida de evangelismo, de proclamação da verdade. E eu quero fazer um desafio aqui aos músicos nesta manhã. O desafio é o seguinte: tem tanta gente boa, e eu costumo, e repito isso várias vezes, alguns de vocês já ouviram. Primeiro mundo, em termos de igreja, é a igreja adventista. E se tem um grupo selecionado musicalmente, nós encontramos também na igreja adventista. Por que a gente não apenas participa dos cultos sabáticos, mas aceitamos um desafio de sair
e pregar o evangelho através da música? Porque algum tempo atrás, alguém estava procurando uma alternativa e uma estratégia para as grandes cidades, em termos de evangelismo. E numa determinada reunião, alguém se levantou e disse assim: uma das melhores estratégias de evangelismo é o ministério da música, o talento da voz e do canto. E nós não estamos usando isso. Quanta coisa boa, quanta gente experiente, capacitada. Será que existe um comodismo na vida dos músicos? Eu não estou aqui para agredir você. Se você está entendendo isso, eu já peço perdão e desculpas. Mas será que não é o momento de nós reavivarmos a nossa fé, a nossa comunhão com Deus e os nossos planos da pregação do Evangelho? Por que nós estamos vivos? Por que nós ainda estamos nessa terra? Pela graça e pela misericórdia de Deus, mas em segundo lugar, porque existe muita gente ferida e perdida, e Ele quer nos usar, a cada um de nós aqui, como instrumentos da pregação do Evangelho. E, em outras palavras, não temos tempo a perder. Agora, nós podemos correr um risco, nesse afã de conquistar o mundo, que é o problema do emocionalismo. E a orientação profética é bem clara, ela disse assim: vamos evitar o emocionalismo. Olha o que diz aqui, ó. A sua religião parece ser mais da natureza de um estimulante do que uma permanente fé em Cristo. Mas, por outro lado, existem textos como esse que você conhece, que diz assim: a música deve ter beleza, poder e força para comover. Isto quer dizer, a música, ela sensibiliza, ela atrai, ela emociona, ela abre o coração para que a palavra possa entrar. Mas existe um outro texto inspirado que diz assim, que a nossa fé não pode ser baseada em sentimentos. A nossa fé precisa ser baseada e fundamentada em princípios. Em outras palavras, a música deve emocionar, a música deve atrair pessoas para os princípios da palavra de Deus, para as doutrinas da palavra de Deus, para os valores da palavra de Deus. Senão, estamos totalmente equivocados. Eu gostaria de terminar relembrando que mesmo aquele que acha que sabe qual é a música do céu, com todo respeito eu digo, você não sabe qual é a música do céu. Porque diz o Espírito de Profecia que a música do céu ela é indescritível. Não dá para se descrever. Ellen White, em visão, quando esteve com Jesus e conheceu aquele lugar tão lindo que nós esperamos conhecer em breve, ela disse assim: nenhuma música, seja ela mais bem tocada, mais bem arranjada, se parece com a música do céu. O profeta ouviu ali no céu o soar da música e cânticos, cânticos e música como o salvo nas visões de Deus. Nenhum ouvido mortal ouvira ou a mente concebera. E os resgatados do Senhor, desculpe, vou repetir. E os resgatados do Senhor voltarão e virão a Sião com júbilo e alegria eterna, que haverá sobre as suas cabeças. Gozo e alegria alcançarão, e deles fugirá a tristeza e o gemido. Isaías 35:10. Gozo e alegria se acharão nela, ação de graças e voz e melodia. Isaías 51:3. E os cantores e tocadores de instrumentos entoarão. Estes alçarão a sua voz e cantarão com alegria por causa da glória do Senhor. Isaías 24, verso 14. Ter uma vida que se compara com a vida de Deus, essa deve ser a nossa recompensa e o nosso maior desafio. E eu quero fazer um convite para os nossos músicos, para os nossos líderes, cantores. Um convite que vem da parte de Deus. Ele me convida e convida você a participarmos um dia da música do céu. Vamos nos preparar para esse dia? Deus nos convida a buscarmos o poder da música para a pregação do Evangelho.
Deus nos convida a crescermos na comunhão com Ele, para influenciarmos outras pessoas a escolherem sua palavra e seus princípios como única segurança para a sua vida e para a sua família. Deus nos convida a viver uma vida de humildade, edificando a igreja e preparando para o dia do reencontro. No dia 24 de março, em todo o Brasil, em todo o mundo, milhões de livros serão distribuídos nas casas, nos escritórios, nos edifícios, nos jornais. A Conferência Geral já fez um pedido de quase 170 milhões de livros, a Grande Esperança. No dia 24 de março, como em outras uniões, a União Central também estará participando desse projeto mundial. E nós queremos entregar 3 milhões de livros, O Grande Conflito na cidade de São Paulo. Eu queria convidar você a participar desse projeto. Eu não imaginava que eu ia participar dessa história, mas eu vou participar dessa história. Como diz o Espírito de Profecia, nos últimos dias nós deveríamos espalhar esse livro, O Grande Conflito, como folhas de outono. Está se tornando uma realidade. Nós vamos participar do projeto Vida por Vidas. E o nosso sonho é termos de 80 a 100 mil pessoas no final da tarde, lá no Vale do Anhangabaú, para celebrarmos 20 anos do CD e do DVD do Ministério da Música e dos Jovens da nossa igreja. Nós vamos gravar um DVD ao vivo. Professor Lineu, professor Jader, semana que vem estarão viajando à cidade de Praga. Nós estamos orando por vocês. Eles estão orando também para que uma das maiores produções da igreja seja feita nesse dia, para a honra e glória de Deus. Nós não podemos perder de vista o nosso foco, o nosso objetivo e o nosso ideal. Eu gostaria de convidar nesse momento aos professores do encontro de músico, mas também aqueles músicos que por um motivo ou outro não tiveram condição de dar uma aula por férias, quem sabe, que se coloquem em pé. Os professores em primeiro lugar, de música, por gentileza, aqueles que estão envolvidos com a música, os maestros. Eu vou pedir à liderança do encontro de músicos que vá até ali, juntamente com os pastores, por gentileza. E vamos pegar os livros que estão ali ao lado. E neste momento nós vamos convidar os músicos. Onde estão os músicos? Coloquem em pé. Vocês, professores, venham e pegam os livros. Vocês vão entregar aos nossos músicos, aos nossos líderes que representam o norte, o noroeste, o centro-oeste, o sul do país, o leste, a região central, para que fique como símbolo essa entrega, que o Ministério da Música também faz parte da missão da igreja. Que Deus abençoe vocês. Fiquem em pé e vocês vão receber essa singela lembrança desse encontro de músicos. Temos aqui os amigos do Cevisa. 312 inscritos. Temos alguns convidados e alguns amigos vindos de Rondônia, por exemplo. Pessoas religiosas, evangélicas, que não são adventistas do sétimo dia, mas estão emocionadas pelo convívio e o relacionamento aqui nesta instituição. Que Deus continue abençoando vocês. E ao voltarem para Rondônia, são 37, se eu não me engano, 36, que vocês tenham dentro do coração que a música foi criada por Deus para levar esperança às pessoas que estão feridas, magoadas e sem um rumo e uma direção para a sua vida. Eu vou pedir, no final dessa canção, eu vou pedir para que os músicos permaneçam em pé.
Tem mais alguns aqui no auditório da igreja que são músicos que não receberam um livro. Por gentileza, se levantem, se manifestem. Os nossos professores vão entregar para você. Eu gostaria de terminar este culto de adoração ao nome do Senhor fazendo uma oração pelos nossos músicos, pelos nossos líderes de música. E dentro do contexto, eu acho que cairia muito bem orarmos cantando. Os demais, por favor, incline sua cabeça, feche os seus olhos em espírito de adoração. Senhor, eu deponho aos teus pés minhas dúvidas, eu deponho aos teus pés os meus planos e os enganos nos quais aprendi. Senhor, quanto mais vou por mim, eu me afundo. Não adianta ser dono do mundo se eu não tenho a certeza do amor. Senhor, por favor, eu só quero sentir ser usado, ser feliz quando estou ao teu lado e viver minha fé plenamente. Acredite. Senhor, de joelhos aqui reconheço, não sou nada sem ti e te peço, toma conta do meu coração. Pai, me levanta a cada segundo. Eu não quero perder mais meu tempo. Muda o vento e a direção. Senhor, eu deponho aos teus pés minhas dúvidas. Eu deponho aos teus pés os meus planos e os enganos nos quais aprendi. Senhor, quanto mais vou por mim, eu me afundo. Não adianta ser dono do mundo se não tenho a certeza do amor. Senhor, eu só quero sentir ser usado, ser feliz quando estou ao teu lado e viver minha fé plenamente. Acredite em mim, Senhor, de joelhos aqui reconheço, não sou nada sem ti e te peço, toma conta do meu coração. Ó Pai, me levanta a cada segundo. Eu não quero perder mais meu tempo. Muda o vento e a direção. Senhor, eu só quero sentir ser usado, ser feliz quando estou ao teu lado e viver minha fé plenamente. Acredite em mim, Senhor, de joelhos aqui reconheço, não sou nada sem ti e te peço, toma conta do meu coração, Senhor. Querido Deus,
Obrigado pela tua presença através da pessoa do Espírito Santo. Obrigado pelos nossos músicos, pessoas sinceras, pessoas talentosas. Mais uma vez entregamos a todos eles em tuas mãos, para que eles possam ser orientados, motivados e preparados para servir aqui nesta terra, mas para um dia cantar o hino da vitória e viver para sempre ao teu lado. Em nome de Jesus. Amém.